Vamos ver, irmão. Vou deixar ele aqui, ó, para a gente ficar acompanhando, né? Se vai parar. Muito bem, irmão. Escola Bíblica Dominical, Mambaí, Declaração de Fé, artigos 8 e 9. Oramos. Oramos. Aleluia. Eu não. Estou gravando, vamos lá. O senhor fala dali? Ah, é do projetor. O programa está no projetor. Tá, deixa lá o projetor. A gente vai aqui. Amém? Glória a Deus. Aqui também a câmera complicou também. Está tudo complicado. Só se eu reiniciar, né? Mas não vou fazer isso não, porque tem muita coisa nem que eu não gravo. Aleluia. Vou voltar aqui na câmera. Ai, essas câmeras. Quero gravar câmera. Bom, Santo Deus e bendito Pai, Senhor, nós estamos aqui no nome de Jesus. Aleluias. Bendizemos, Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós, para essa escola bíblica dominical. Amém. Amém. Se for, eu vou desligar a câmera. Eu vou desligar essa câmera. Só não gravamos aqui vocês, mas o restante vai, nem eu. Eu até que pode ser. Irmãos, a nossa declaração de fé, eu coloquei o tema geral, pentecostalismo, né? A nossa declaração de fé, os artigos 8 e 9, diz assim: nós cremos no batismo no Espírito Santo. Os irmãos sabem que a nossa revista foi escrita pelo bispo Osiel, lá de São Luís dos Montes Belos. Eles são 5 anos mais velhos do que a Igreja de Deus. Lá começou 5 anos antes, bem no começo mesmo, né? Aí a posição teológica da Igreja de Deus sobre os dons espirituais. É nesse ponto aqui, irmãos, ó, que vocês lembram, a gente até terminou na semana passada falando sobre isso aqui, ó, que foi a necessidade dos dons, né? A importância e a restauração desses dons. Porque, embora a história da igreja mostre que sempre teve grupos, e nunca interrompeu, dos apóstolos, durante toda a Idade das Trevas, sempre teve grupos. Agora, a igreja organizada, a pentecostal, durante esse tempo não teve. Eram grupos, inclusive, perseguidos, escondidos, declarados heréticos, etc., né? Então, irmãos, o que a gente quer ver aqui é o seguinte: já falamos tantas coisas, que ver se eu entro numa aqui. Antes de perguntar aquele assunto que eu te falei, quem foi o maior personagem pentecostal do Novo Testamento? Foi Jesus, né? Jesus expulsava demônio, pentecostal expulsa demônio. Jesus curava enfermo, pentecostal cura enfermo. Jesus profetizava, não só profecia do sentido bíblico. Por exemplo, profetizar na vida de uma pessoa. Jesus disse para Pedro: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Isso é profecia? É uma coisa que vai acontecer, né? André, irmão de Pedro, vai encontrar Jesus. Jesus diz: eu te vi sentado debaixo da figueira. Mas peraí, o senhor não estava lá. Então, irmão, Jesus, isso chama dom de revelação. Jesus tinha todos os dons de revelação. Aí perguntei, alguém disse: Jesus falava em língua. Eu tenho que ver as coisas com vocês depois, porque tem um assunto aqui bem complicado. O que foi que Jesus falou aqui? O que foi que ele disse? Ah, foi aramaico, não foi hebraico. Eu vou ver esse negócio aí depois. Mas, irmãos, eu vou entrar aqui na questão, porque eu quero falar esse domingo e o próximo. Não vou terminar o assunto. Nós vamos fazer um parêntese para ter um um treinamento breve sobre evangelização pessoal. Nós temos a cruzada,
e vamos estudar se no sábado ou no domingo da cruzada, nós queremos dividir a cidade em várias regiões e criar vários grupos, e cada grupo vai evangelizar no sentido de convidar. Então, tem que ter algumas técnicas, chegar na casa, cumprimentar as pessoas, etc. A gente vai... Mas eu quero ver se nesse e do outro eu falo pelo menos o tema aqui, da revista, né, que é declaração de fé. Irmão, presta atenção aqui, declaração de fé, por quê? Antes de chegar aqui, ó, nós estamos aqui nessa 8. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, aí vem a palavra o quê? Subsequente. Que subsequente quer dizer o quê, irmão? Que vem depois. Depois do quê? Da purificação do coração. Os irmãos lembram a nossa sequência de doutrinas? É essa aqui, ó. Ó. Outro subsequente. Nós cremos que a justificação, Deus declara que você não deve mais nada na lei. Regeneração, você adquire uma natureza que você não tinha, que é a natureza de Cristo, para combater com a natureza de Adão. E o novo nascimento, é quando isso você declara publicamente, nasci, eu quero, são operados perfeitos. Agora nós cremos na santificação, ok, irmão? Subsequente. Isso aqui é uma questão teológica grande, irmão. Mas espera aí, não é naquela hora que você nasce de novo, que você aceita Jesus e declara e que você é santificado? A Igreja de Deus, igual todas as igrejas pentecostais, diz que isso é um outro processo. Outro processo. Inclusive, no nosso relatório de pastor, ele é interessante, ele pergunta assim, no mês, né? Quantas pessoas convertidas? E quantos santificados? O que a Igreja de Deus entende é o seguinte, irmão. Nem todo aquele que às vezes até chorando, veio e aceitou Jesus, permanece. É verdade ou não é? Irmão, se todas as pessoas que já converteram dessa igreja tivessem permanecido, essa quadra com a do hotel ali, tudo não cabia. Então, convertido. Agora, o processo de santificação. Aí diz o seguinte, irmão. Aí, no batismo com o Espírito Santo, subsequente à purificação do coração, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Purificação do coração é a mesma coisa que santificação. A palavra santificação, ela significa limpeza. O contrário de santificação na Bíblia não é pecado, é imundícia. Tem a limpeza, a santificação, quer dizer que quando a gente vem para Jesus, a gente vem imundo. A gente vem imundo. O pecado é uma imundícia. Então, ocorre um processo de santificação, que é gradativo, irmãos. Por quê? Cada um de nós teve um passado. E o pecado tinha um tipo de gatilho, que te levava a fazer coisas. Nem todos vocês, antes de conhecer Jesus, tinha os gatilhos de pecado que eu tinha. E eu não tinha os que você tem também, não. Não vai dizer que todos que você tem também, tem coisas que você fazia com grande que eu nunca fiz. Muito bem. Então, isso exige um processo. Até eu quero falar, irmão, eu fujo muito. A gente vai fazer depois com a Helenice, depois nós vamos ter 5 terça-feira preparativo para evangelização. Eu vou falar também na terça-feira, se lê agora, sobre maneiras de evangelizar. E vamos ter também uma escola dominical. E depois, vamos tirar, acho que 4 orações para falar de cura interior. Que eu falei para ele, sair tem que saber quem fala. Porque existe um tal de quebra de maldição que a Bíblia não favorece. A Bíblia diz que toda maldição que aconteceu com ela lá na cruz foi quebrada. Agora, irmãos, não existe, irmãos, se o sangue de Cristo na cruz não quebrou essa maldição, não é campanha de 7.000 terça-feira que vai quebrar, não. Agora, o que existe, irmão, é pecado não confessado, é mágoa, pessoa não... Isso não é maldição.
Isso é outra coisa, né? Então, irmão, coração limpo. Aí como é que fica isso aqui, irmão? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não abri um aqui que eu tenho que mostrar. Esse aqui, cadê? Aqui, esse aqui. Irmãos, como é que se deu lá no final do século XIX? A Igreja de Deus é de 1886. Nos 20 anos seguidos, até 1910, que é a data da Assembleia de Deus, olha esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, eu acho que eu tenho ele de graça, porque eu sou, deixa eu ver se tem capa. Eu sou, como é que fala? Prêmio? Aí eu vou, irmão, ó, aqui, ó. A glossolalia, o que é glossolalia, irmão? Eu já falei para você. Glossa é o quê? Língua. Laléu é o quê? Falar. Pentecoste, diz aqui a nossa declaração de fé, tem falar em língua. Pentecostal fala em língua. Agora, adiantando para os irmãos, existe 2 tipos de língua. Tem a língua como evidência inicial do batismo, quer dizer, toda pessoa na hora que está sendo batizada com o Espírito Santo, ela fala em língua. Se não falou em língua, o irmão sentiu um calor, sentiu 1000 graus de unção, mas não falou em língua, irmão. Fala em língua. Irmão, isso é defendido por todos os teólogos pentecostais, por esses aqui, ó, da Assembleia de Deus, né? Agora, irmãos, conforme a nossa própria lição, veja bem. Ó, dons, vem aqui, ó, dons, evangelismo, dom de língua. Paulo pergunta, nem todo mundo que foi batizado no Espírito Santo recebe o dom de língua, irmão. A pessoa é batizada, naquele momento ela fala, aquilo é a evidência. E diz claro em Coríntios 12, 14, que nem todos têm o dom de língua. Mas tem gente que insiste, o irmão parou de falar em língua porque o irmão fala em língua, o irmão não tem nem dom, mas mandou falar, eu falo. Irmão. Você quer que eu fale o quê? Saramandá, Carabaxés? Eu falo. Fala, irmão, falo. Aí, você quer que eu fale? Então, irmãos, é preciso diferenciar entre, olha, presta atenção, língua como evidência inicial, considera. Falou, irmão, foi batizado, falou, irmão, sentiu uma alegria, não falou em língua, não foi batizado. Irmão, nunca mais eu falei. Tem que ver também, tem uma coisa, tem gente que tem o dom, mas está frio. A hora que ele encher de novo, ele fala de novo. Mas não é querer que todo mundo que foi batizado um dia falando em língua, continue falando, não. Cuidado com isso. Eu já vi muita gente, fala, irmão. Você quer que eu fale o quê? Chinês, alemão? Eu falo, se você quiser. Mas aqui, irmão, veja bem, eu quero mostrar a sequência. Eu fiz aqui uma sequência. Onde é que a sequência? Olha, uma sequência. Sequência eu fiz aqui. O que está acontecendo aqui, irmão? O que está acontecendo aqui? Nessa lista. Lá não tem não, eu tirei. Deixa eu ver se eu consigo voltar, irmão. Se ele não der um maior pepino aqui... A gente volta, vamos ver. Tá sem sinal, é lá no projetor. Irmão, tira esse cabo aí de cima. É que meu de energia, tá? Torna a colocar. Eu tenho que mostrar, se eu não mostrar, eu não consigo dar aula. Eu tenho que seguir. Vamos ver. Cuidado que esse projetor tá igual não sei o quê. Espera um pouquinho. Se for, deixa eu colocar aqui também de novo. Vou botar aqui de novo. Vamos ver se não vai sumir tudo outra vez. Isso foi. Sumiu aqui é porque foi para aí. Foi. Isso. Ele tortou o projetor todo demais, não vou nem botar. Não encosta mais, não. Deixa aqui. Quem nós temos aqui, irmão? Um monte de gente. E o que está acontecendo com esse monte de gente? Olhando um para o outro aí na cabeça. E esse fogo, que dia que foi que aconteceu esse fogo? Quando veio o Espírito Santo. Dia de Pentecostes, língua de fogo. E quando essas línguas de fogo desceram sobre ele, o que eles fizeram? Começaram a falar
Em outras línguas. Irmão, aí diz assim, mas o povo, todo mundo entendeu. Irmão, presta atenção, eu vou ter que mostrar aqui para ver se a gente entende. Peraí. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um. Vamos dizer, aqui tinha um africano, um alemão e um chinês. Eu estou falando em língua, falando uma língua, que não é língua de homem. O chinês entendia? Sim. O alemão entendia? O outro entendia? Interpretação. E qual das três línguas eu estava falando? Nenhuma. Olha, mas isso aqui é muito simples. Aqui em Atos 2. Diz assim, Atos 2, bota aqui lá pelo 10. Vai bater, ó. Então, e começaram a falar outras línguas. Essas noutras aqui, irmão, é outra no sentido de outra coisa. Havia Jerusalém, ouvindo o som, ajuntou-se, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Não quer dizer, irmão, lá tinha Parto, Média, Elamita, Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, do Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Cirene, Roma. E eles dizem, olha, esse povo fala tão bem romano. Não está falando romano. Ele está falando é persa. Não. Ele está falando é grego. Inclusive, essa coisa aí. Então, tá, irmão. Então, voltando aqui para o nosso... Agora, o que aconteceu? O que estava acontecendo aqui, irmão, nesse momento? Vou ter que mexer aqui. Tem que voltar aqui para ver. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo o quê? Batismo com o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quem é uma palavra cheio, nós vamos ver de novo. Você vai encontrar várias vezes no livro de Atos a expressão ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que sabia que ficou cheio do Espírito Santo? É o único jeito. Como é que sabia? Aí orou e todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Como é que sabe que ficou cheio do Espírito Santo? Porque falou em língua. Cheio do Espírito Santo, fala em língua. Foram cheios do Espírito Santo, falaram em língua. Então, o batismo do Espírito Santo deve ser aqui. Então, mas o que acontece? A nossa declaração de fé, ela diz assim, irmão, se aqui fala que o batismo do Espírito Santo deixa eu tirar essa coisinha aqui, sem cortar. É subsequente, quer dizer que veio algumas coisas antes. O batismo do Espírito Santo é tipo assim, um resultado de uma sequência de coisas que vem antes. Não é que você fez aqui, irmão, você foi justificado, você nasceu de novo e imediatamente você já recebe. Não, antes tem aqui. O que acontece antes então, irmão? Acontece a santificação. O batismo com o Espírito Santo é uma consequência da santificação. Aí vem também a santidade, eu vou mostrar aqui nesse cartazinho que eu fiz para vocês, cadê a sequência aqui? Olha, mas acontece isso, antes do batismo com o Espírito Santo, quem tem que vir? Santificação. Santificação, quer dizer, primeiro de tudo vem isso aqui, isso aqui, né? Que é justificação, regeneração, novo nascimento. Eu vou ver com vocês, eu tive que baixar uma outra lição para dizer que o pentecostal crê numa segunda obra da graça. A primeira obra da graça é a salvação. A segunda obra da graça é a santificação. E dentro dessa segunda obra tem o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Aí, irmãos, a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela recebe os dons.
que eu chamo de ferramentas. Para operar ferramentas, você tem que ter uma habilitação. Mesmo pessoa habilitada aqui, eu não sei se é Jaiminho, quem é mais aqui. Betão, mecânico. O que aconteceu com o Beto, Beto? Está fazendo o que acidentou com o quê? Que é no pé dele. Pois é, então veja bem. Isso é porque Beto tem quantos anos que ele mexe com isso, Rafael? Uns 20 anos. Quem nunca mexeu com isso aqui? Aí, irmãos, irmãos acham que o Rafael, você é louco, Rafael. O Elias vai trabalhar com você. Certo? Nunca pegou uma lixadeira. Você bota ele para trabalhar no primeiro dia? Não. É preciso ter habilitação. Eu digo assim, irmão, por que o batismo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai colocar em você ferramentas. Cura, profecia, milagre, discernimento de espírito, palavra que você nunca estudou em filosofia, em teologia, e que quando você fala não tem teólogo, filósofo, engasga, não sabe o que responder. Então, irmão, o batismo com o Espírito Santo é a capacitação para você usar a ferramenta. Deus não vai botar uma lixadeira elétrica. Entendeu? Entendeu a comparação? Deus não vai colocar a lixadeira elétrica na mão de uma pessoa que não foi primeiro habilitada. Certo, também. Então, irmão, agora, deixa eu falar aqui para vocês. Santificação, vocês sabem o que é para nós santificação? Santificação, irmão, é o seguinte, ó. A santidade, eu mexi aqui no trem, eu apaguei, eu fiz seu apagamento. Santidade, só o Senhor é santo. Só existe um ser santo em todo o universo da criação e é Deus. Só Deus é santo. Agora, isso chama atributo. Atributo de Deus. Só Deus é. Jó diz que até nos anjos que estão diante de Deus, Deus enxerga coisas. Porque ninguém é como ele. Então, irmão, aí o que acontece? Deus, ele transfere a santidade dele. Ele comunica a santidade, como se fosse uma radiação, uma coisa contagiosa. Aí Deus pega este homem que nasceu de novo e começa a comunicar a santidade dele. Irmão, você não é santo porque você não fuma. Você é santo, irmão, não fumo, eu não jogo, eu não tenho. Irmão, tem 1 milhão de pessoas no mundo que não faz nada disso, que não é santo. Então, santificação não é algo que você construiu, você não constrói. Deixar disso, deixar daquilo não santifica, não. Agora, no livro de Cantares, eu gosto de achar o versículo. Eu gosto de achar o versículo. A noiva, a Sulamita, ele diz para ela fala para Jesus, né? Mas Sulamita é o feminino de Salomão. É o feminino de Salomão. Ela diz aqui em Cantares 1:6, ó, Cantares 1:6. Não repareis em eu ser morena, porque o sol, a palavra crestou-me a testa, quer dizer, me bronzeou. Irmão, esse sol aqui é que diz Malaquias, o sol da justiça. Quem fica exposto ao sol, irmão, mas é sol mesmo, não é bronzeado. Aí alguém, irmão, não tem aqueles bronzeamentos artificial no mundo espiritual, não, que substitua Deus, o sol da justiça. Eu acho que eles devem estar inventando por aí. Não, irmão.
Você ficar bronzeado da santidade de Deus, precisa do sol, não. Eu tenho uma câmera de bronzeamento espiritual artificial. É o seguinte, ó, você me dá uma oferta de 10 salários, vou passar uma semana de jejum orando para você vai ficar. Vai tomar. Mas olha bem, ó, é uma comparação, ó. Para você bronzear, você tem que expor ao sol. A santidade, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, onde é que eu estava, não sei. A santidade é você se expor a Deus. Deus te santifica. Aí Deus vai santificar. O que eu tenho que fazer para me santificar mais? Mais perto. Aí não diz que está, ainda que seja. Você quer? Ô, meu filho, eu vou te botar bronzeadinho, mas o caminho para você me chamar do Mineiro. Né? Então, irmãos, Deus santifica, o ser humano é santificado, que é o segundo processo. Como sequência da santificação, veio o batismo com o Espírito Santo e como consequência, eu vejo pessoas buscando falar em língua. Os irmãos já viram. Irmão, vem orar, porque não tem mais que o Espírito Santo. Você põe a mão e fala, o quê, irmão? Fala, irmão, fala. Quer dizer, bom, o último degrau de consequência é falar em língua, é a consequência final de ser batizado no Espírito Santo, que é consequência do quê? De uma vida santificada, que é consequência de quê? De ter nascido de novo. Não começa pela língua. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Mostrando aqui os meus livros que eu mostrar para vocês. Esse aqui, irmão, é como a Igreja de Deus também, ó. Esse aqui é bom, que ele é baratinho. Eu estou dizendo, ele é baratinho, ele é na Amazon, né? A glossolaria e a formação das Assembleias de Deus. Um resgate histórico da soteriologia, que é salvação, e pneumatologia, que é o Espírito Santo. No início do movimento pentecostal. Ele diz aqui bem claro, deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar essa fonte. Ele diz aqui bem claro, queria ver se eu mostrar aqui para vocês, dedicatória, tal, agradecimento, tal, introdução, o mapa do fogo, tal. Vou mostrar uma coisa para você, irmão, ó, a Igreja de Deus, irmão, ele fala aqui que ele foi convidado para pregar não sei aonde, tal, muito bem. A Igreja de Deus Os irmãos sabem a história da Igreja de Deus, né? Deixa eu ver se está aqui a história da Igreja de Deus. Deixa eu ver se é aqui que está a história da Igreja de Deus. Onde é que está a história da Igreja de Deus? Deixa eu ver se é aqui. História da Igreja de Deus. Isso aqui foi o pastor fundador da Igreja de Deus. Pastor batista, chamado Ricardo Spúrio. O cara não era bonito não, hein? Botasse irmão, dava para tremer. Uma carinha mesmo. Mas foi assim, irmão. Ó, pelos anos de 1700, os irmãos sabem, na América do Norte, nessa época, todo mundo só tinha igreja protestante. Você assiste algum filme de cowboy desse tempo, aparece padre, mas geralmente é mentira, não tinha padre não. Era batista, presbiteriano, era tudo, porque eles vieram. Os irmãos lembram como é que a América do Norte foi colonizada? Vou repetir. Lá na Inglaterra, aconteceu isso aqui, irmão, chamado, não é nem experimento, é o congelamento da igreja. A igreja protestante. A tal ponto, irmão, que as orações, nós gente não cantou hoje o hino, nós vamos cantar o hino com o 10. Tinha um livro de oração. Irmão, vamos orar. Qual? O 23. Aí abriu o livro. E o povo dizia, amém. Oração. Você não precisava nem saber. Para você, para ser crente, não precisava nem saber orar. Bastava você comprar um livrinho de oração. Vou mesmo, vou vontade de orar. Deixa eu orar essa aqui. Aí rezava, né? Então, irmão, um grupo chamado de puritanos. Um povo dedicado a jejum, a oração, palavra. Isso eu não quero
orar e livro não, eu quero é orar. Resultado, o que a igreja oficial fez? Você está contra a igreja? Você está se levantando contra a igreja? Aí vem perseguição. Tem que orar no livro. Eles fundaram os vários navios, foram para essa terra chamada América, para dizer, queremos ir para uma terra livre. Bom, Estados Unidos da América é esse nome de liberdade, vocês sabem, liberdade. Onde cada um tem a liberdade para exercitar sua crença do jeito que quiser. Ou diferente da lá, mas tem a liberdade. Quem quer orar com ele fora, quem não quer lá seguir fora, aí foram para lá. Então, a diferença, irmão, é assim, eles foram para lá com suas famílias. Vou falar para você a diferença do Brasil e da América do Norte, foram com suas famílias. A gente assim, povoou aquelas caravanas, os índios matando, e eles iam lá para cuidar da terra e adorar a Deus do jeito que eles quiserem. Né? Então, irmão, lá pelo ano de 1700, por aí só tinha protestante, mas praticamente o que era antes. Fumo, álcool, era normal. Vai ser na igreja, depois você é onde? Os crentes bebe, fuma cigarro, fuma maconha, cheira pozinho. Tem um lugar a igreja quer descer. Então, irmãos, aí surgiu um movimento de santidade. O nome eu até fiz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, irmão, se eu acho aqui. Olha, eu até fiz, baixei uma lição para você, irmão, movimento de santidade. A igreja metodista do João Wesley foi a pioneira, irmão, movimento, procura no Google, você que quer aprofundar, ou você escreve em inglês, Movement of Holiness, movimento de santidade, você vai encontrar a rolê. Por essa época, final do século XIX, meados do século XIX, ano 1850, 1860, Deus queria trazer um avivamento na terra e começou a colocar no coração de homens de Deus uma coisa chamada busque santidade. E buscar santidade passava por abandonar o fumo, abandonar o uísque, bordel. Ou sabe o que é? Né? Aí diz aqui, irmão, só para você entender, movimento de santidade. Vou ler aqui para você entender, irmão. Nessa lição, verá a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas da preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX, final do século XIX. Bem, alicerce. Irmão, vem da teologia pietista, puritana e metodista. Muito bem. Importância. Irmãos, o movimento, todo movimento pentecostal, porque é o seguinte, a igreja de Deus teve um avivamento, batismo santo, lá na roça de Campo Creek. Foi lá, não foi em Azusa. Movimento roceiro, por isso não aparece tanto, foi lá na roça. A igreja de Deus, a origem dela é roceira mesmo. Já lá em Azusa, em Los Angeles, não é? O Azusa aqui é Los Angeles, uma metrópole. Aí estourou, irmão, tinha gente. Estourou. Veio também. Mas o próprio, eu vou veja bem, irmão, a origem do movimento. Meados do século XIX, ano mais ou menos 1050, os metodistas queriam restaurar a igreja. Por isso se voltaram para uma vida de santificação. Entre os que defendiam o movimento de santidade, santificação como uma providência de vida para o quê? Para a vida. Já no nosso caso, a gente diz diferente, a gente diz assim, santidade como modelo de vida de quem, irmão? Vida de Deus. Você tem algum modelo que você procura? Todo mundo tem, né? Queria deixar meu cabelo igual. Ô Estela, eu queria deixar meu cabelo igual. Não é problema, eu acho que fica bom para mim, não tem problema. Agora, irmão, aqui vem dizer assim,
Quem é a pessoa que eu devo estar sempre sendo? Eu quero imitar quem? Quem que você deve procurar imitar? Jesus. Aí tem um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Como Jesus tratava as pessoas? Então eu quero, seja meu imitador, como eu sou, eu quero imitar Jesus. Então o modelo de vida meu é o modelo da santidade de Jesus. Isso é modelo de vida, é jeito de viver. Nós vamos ter uma lição aqui na nossa revista, quero que a gente logo, está aqui na nossa lição, está nessa revista que nós estamos vendo, sobre vestuário do crente. Homem e mulher. Ser crente e querer imitar a santidade de Deus tem a ver com o jeito como eu me visto? Ou não? Principalmente mulher, né, irmão? Porque o homem é atraído pela visão, principalmente mulher. Aí veja bem. Então, a santificação é modelo de vida de Deus. A nossa, que a gente estava lendo, diz assim, muito bem. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo, atuação do Espírito, irmão, batismo em quê? No o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. O Espírito Santo é uma doutrina. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Eu imagino que é como trigênio univitalino. Aqueles que entram lá, troca de roupa com o outro, você não sabe quem foi que trocou. Igualzinho, tem diferença. Agora, no processo de criação do homem, de redenção do homem, e de capacitação do homem, o Pai tem uma função, Jesus teve uma função, o Espírito Santo tem uma função. Quero que os irmãos entendam que a teologia do Espírito Santo, chama pneumatologia, da reforma protestante, mas até pouco tempo, não tinha sequer na teologia protestante um capítulo sobre o Espírito Santo, não tinha. Imagina como é que era a situação desse povo. Não é? Muito bem, irmão. Para o cristão ser lavado do pecado. Se o pecado é imundícia, o que você tem que fazer com a imundícia? Lavar. Sendo capaz de viver uma vida de santidade, que é uma coisa que nós vamos debater aqui, não tendo mais vontade de pecar. Isso aqui eu quero ver com vocês, porque é meio complicado. Também faz parte da doutrina calvinista e arminianista. O crente santo, ele tem vontade de pecar ou nunca mais sente vontade de pecar? É um outro departamento. Isso é quieto. Muito bem. Olha, irmão, o movimento Holiness, em 1860, a Igreja de Deus em 86. Os metodistas vieram para a América do Norte e começaram a fazer, sabe o que, irmão? Campanha de avivamento. Pregador, batizando, pregando nas igrejas. E o que aconteceu, irmão? Por muitas igrejas onde eles foram pregar, foram expulsos. Sobe daqui. Irmão, por que o avivamento pentecostal provoca a perseguição das igrejas que não são pentecostais? Vou te explicar isso aqui agora. Né? Muito bem. Diz aqui, irmão, então diz assim, o movimento da santidade visava gerar santidade no crente por meio de exercício de transformação para uma vida bem avivada, que aqui apagou, chamada de segunda bênção. Essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, é que a Igreja de Deus crê, conhecida também como santificação plena, perfeito amor, pureza do coração. Como é que diz aqui, irmão? Como é que diz na nossa declaração? Cremos na purificação. Irmãos, a Igreja de Deus também é fruto do movimento de santidade. O que eu quero te mostrar, irmãos, é que igual na Igreja de Deus, como na Assembleia de Deus, não houve movimento de busca de batismo com o Espírito Santo. Nem na Igreja de Deus em Camp Creek, pelos pregadores metodistas,
Irmão, certamente, irmão, né, montado no seu cavalo, suas carabinas, suas 45, o pastor era assim, né, andando lá, tinha índio, tinha cobra, tinha tudo, né? Então, irmão, pureza de coração. Esse grupo, eu vou dar aqui a segunda bênção. Eles começam a dizer, olha, vocês já são crentes. Irmão, das igrejas, as igrejas nossas, de onde a igreja de Deus veio, tinha assim do lado dos bancos, aquelas caixinhas de madeira, os irmãos na hora do culto, mascando fundo, não tem que sair para cuspir aqui. Ou pensa essa pregação aí, ó. Era isso. Era essa a situação da igreja. Então, irmãos, essa segunda bênção. Muito bem. Surgimento. Aí vem outros aqui na Inglaterra. Irmão, surgiu, foi no mundo inteiro. Foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra, foi na Índia, foi para tudo que é lugar. Não é que houve presta atenção, irmão. Isso é importante para nós aqui, porque tem gente que acha, pentecostal que acha, que houve um grupo pentecostal que surgiu no mundo. E daquele bloco saíram todas as igrejas pentecostais, e não é. Deus levantou um grupo lá na roça de Campo Creek, Deus levantou um grupo lá na metrópole de Los Angeles, Deus levantou um lá na Inglaterra, levantou na Alemanha, levantou na China. Não está entendendo? Foi um pipocar de Deus assim. E outra coisa, irmão. Cada um desses origens de Pentecostes tem suas características. Porque tem gente que quer padronizar. Pentecostal tem que ser assim. Bom, essa foi de onde você veio. Você veio de onde? De Azusa? Eu não vim de Azusa. Eu vim de Campo Creek. O Pentecostal que eu experimentei é diferente. Então, se você não fizer isso, não é Pentecostal. Eu não sou da sua igreja, eu não sou de Azusa. Meu Pentecostal é próprio. Né? Então veja bem, irmão, movimento pentecostal. Vamos continuar com você ver, ó. Pentecostais e o movimento de santidade. Então, irmãos, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Que eu estou mostrando para vocês, a Assembleia de Deus e o Movimento pela Sonaria, ele fala aqui, primeiro falar em línguas, muito bem. Então, duas matrizes pentecostais. Primeiro, holiness. Movimento. Não lembra os nomes que a Igreja de Deus teve? História da Igreja de Deus? Eu mostro aqui para vocês, irmão, para você entender direitinho como é que é. História da Igreja de Deus, a Igreja de Deus, né? Muito bem. O primeiro movimento chamou União Cristã. Irmãos, eu garimpando na internet. Eu já procurei, ninguém tem isso, eu achei isso não sei onde. O pastor Ricardo Scully Júnior fez um documento sobre União Cristã. Na verdade, o que ele queria é que, primeiro, que as denominações evangélicas se unissem. Isso não pode, isso não dá certo. Vamos pegar a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus e vamos virar a igreja só, não dá certo. Para nós sermos unidos, não precisamos virar uma só denominação. Ele tem pleno fluxo. Os irmãos vão lá, pregando em Cristo do Avivamento, a Assembleia vem aqui. Então, a união não quer dizer que tem que fundir numa só pessoa jurídica, vamos dizer assim, certo? Então, veja bem, começou, o primeiro nome foi Igreja da União Cristã. Eu tenho o documento aqui. Aí, irmão pastor, naquele tempo era... Ó, aqui, veja, esse aqui é o pastor Bryant, esse foi o que pregou mesmo a santificação. Essa aqui é a sua esposa, aqui é os meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 netos. As famílias eram abençoadas. O exemplo para as irmãs de hoje. Muito bem. Aí diz aqui, irmão, ó, o que aconteceu, irmão, ó. Presta atenção, irmão. Primeiro, encapuzados, eles fizeram uma casinha, deixa eu te mostrar a casinha de tábua, onde eles reuniam, era o lugar onde o fogo descia. Marcharam, fizeram um monte, fizeram uma fogueira, puseram fogo. Aí diz aqui, irmão, ó, depois o irmão Bryant estava alimentando os bois, foi avaliado. Por quê, irmão? Pelos irmãos.
das igrejas de onde ele saiu. Confessa, tem um diabo, fala aí, amiga, e pede, mata. Evangélico, não pentecostal, perseguiu na bala. Eu vou te dizer isso aqui, o que é, porque Jesus... Mas Jesus foi perseguido por quê? Eu vou te dizer, primeiro motivo, porque Jesus era pentecostal. Por que a pessoa das igrejas não pentecostais se sente ofendida? Porque você desmascara. Vocês estão vivendo aí? Salão de ceia. Jesus está de fora batendo, perguntando se pode entrar. Isso não é. Irmão, e esse movimento, inclusive, começou também no catolicismo romano. A ideia é a seguinte: precisamos, eles falam de religião, né? De uma religião onde as pessoas têm uma experiência com o sobrenatural. Não apenas a essência mental, intelectual, com as doutrinas, com as teologias, e diga amém. Inclusive, a coisa aí vocês inventaram o movimento carismático católico. E nós vamos mexer nisso aí. E veio lá também, no mesmo tempo, a cristandade. A gente fala cristandade, mas diferente de cristianismo. Cristandade é tudo que diz que é cristão. É mormon, é testemunho de Jeová, é católico, é cristandade. Nesse século XVIII inteira. Começou a dizer, nós viramos uma religião de formalidade. Como é que canta aquele hino? Não quero formalidade, eu quero... Como é que diz a letra? Aí tu vai falar, não preciso de formalidade. É isso. Bom, formalidade faz parte. As coisas têm que ter uma formalidade. As coisas não podem ser um baile funk. Todo mundo chuta na vida. Não. Agora, irmãos, quando vira só formalidade vazia, fria, gelada, aí Jesus entra na sinagoga. Aqui o que perseguiu Jesus? Vou te mostrar aqui o que perseguiu Jesus. Você vai entender aqui agora o que perseguiu também o Pentecostes. Quer ver? Eu acho que é em Marcos 2, que Jesus logo começa. Marcos é danado não. Marcos é abençoado. Marcos começa no segundo capítulo, Jesus já está expulsando demônio. Então, irmão, aí Jesus disse, filho, que estava ali sentado alguns fariseus, o mestre da lei. Esse pentecostal está blasfemando. Primeiro está curando. Não pode curar, não. Depois diz que vem trazendo perdão de pecado. Aí, irmão, o que o povo diz Aí, irmão, quando Jesus levantou, o que o povo disse? O povo, atônito, dava glória a Deus, dizia o quê? Nós nunca vimos isso nessa igreja. Que Jesus? Estão pastoreando essa igreja aqui tem 40 anos. Agora o povo vai atrás dele. Porque nós aqui somos mestres na retórica, na oratória, na teologia, na hermenêutica, na filosofia e tudo quanto é filosofia que existe. E o povo diz amém. Chega a cair, filho, quando diz amém. Agora vem o indivíduo aí, expulsa logo demônio e perdoa pecado, e o povo diz, é isso que nós estamos querendo. E começa a fazer o que o povo, irmão? Ir atrás de quê? De Jesus. Quando o povo vai atrás de Jesus, o que os mestres da religião formal sentem? Além de que estava dizendo para o povo, esses líderes seus aí, não conhecem a Escritura e nem conhecem o poder de Deus.
sepulcro caiado, raça de cobra, é os líderes dessas igrejas. Deixa o povo como rebanho que não tem pastor, doente, endemoniado, viciado, toda a igreja. Inclusive, eu tenho uma coisa aqui, aquele manda, depois, deixa eu ver se é depois que ele manda também, que logo ele começa, já começa a expulsão do demônio, né? Para que Jesus caminhava, e vai, irmão, na sinagoga, de novo dentro da sinagoga, tinha um homem, e começaram a ver com alguns, para ver se Jesus, chegou o Pentecostal, isso aqui vai curar? Não acredito aqui no meio do culto, que ele vai botar a mão no doente e vai dizer, em nome de Jesus está curado, não acredito, e ele fez. E ele fez. O homem estava lá, irmão, quanto tempo, bichinho, irmão, doentinho. Jesus diz, vem para cá. O que vocês querem que eu faça? Jesus diz, estende a mão. Então, foi por aí, então os fariseus saíram, começaram a conspirar. Como é que nós vamos matar esse pentecostal? Ele está curando o povo está deixando nossas igrejas. Está em tudo atrás dele. Na igreja de Deus, irmão, no movimento Azusa. Vou voltar aqui para mostrar para vocês a história da igreja de Deus, ver se está aqui. Olha, perseguido. Foi atirado. Ó, durante o horário não dá para me crescer muito, eu vou dizer, no horário da reunião de oração, um grupo de 7 homens foram à casa do irmão Bray para matar o pastor. E esses 7 homens eram todos bautistas da mesma igreja de onde a igreja de Deus saiu. Quando a esposa pediu que eles foram embora, que eu estou grávida, por favor, tá, mas não faz mais culto pentecostal aqui não. Tem aquele grupo chamado União Cristã. Olha, irmão, como é que era a casinha? As igrejas eram tão confortáveis. Aqui, como é que era? Aqui, tá vendo aqui? Ó, que era igreja. Era a casa do pastor, da família, Spulling, e eu não fazia culto. Era desse tipo aqui. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Aí depois um grupo de cavaleiro noturno com cartucheira, revólver, e quando o dono da casa cheio de Espírito Santo, enfrentou e os convenceu a ir embora, foi falando, o pastor levantou o povo, cartucheiro e faca, o irmão cheio de Espírito foi falando, eles foram baixando, fizeram igual os homens que estavam para apedrejar tudo, o pastor foi deixando a pedra num canto. Irmão, isso é história. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui, irmão, Aí, irmãos, veja bem, a igreja de Deus, o primeiro nome dela foi União Cristã. Quero mostrar para você entender. O movimento, o Pentecoste é fruto do segundo nome da igreja de Deus, foi Igreja da Santidade. Antes da gente chamar a igreja de Deus, com base em 1 Coríntios e tal, nós fomos chamados de Igreja da Santidade. Que hora é? Meu Deus, já é 10h03. Eu quero dizer o seguinte, irmão, tanto aqui, na obra do Rollinei, diz o seguinte, irmão, do outro lado, muito bem, ninguém estava buscando o batismo com o Espírito Santo, até porque ninguém sabia o que era isso. A história do Pentecoste, tanto de Campo Creek, da Igreja de Deus, como da Rua Azusa, da Assembleia de Deus, não foi gente buscando o batismo do Espírito Santo. Foi gente buscando santidade. A santidade, irmão, ela pressupõe, né? Deixa eu abrir um Word aqui. Ela pressupõe abnegação. O que é abnegação? É negar. Santidade inclui dizer não. Dizer sim. No começo da igreja de Deus não entendia a santidade só dizer não. Depois vieram os metodistas avivados, entendeu que santidade é dizer sim para uma série de coisas de Deus e dizer não para outra. Então, irmão,
Esses irmãos entenderam que pelo que eles viveram há séculos na igreja protestante, batista, presbiteriana, norte-americana, dos cowboys, dos pastores cowboys, pelos que eles aprenderam e era permitido, eles tinham que dizer não com um monte de coisa. Não dá para servir a Deus em santidade, vestindo desse jeito, escutando esse tipo de coisa, consumindo esse tipo de bebida, cheirando esse tipo de talco, queimando esse tipo de erva. Não dá. Então, irmãos, aí o que acontece? Como é que consegue largar dessas coisas? Todos dizem muito, mas muito jejum e muita oração. Aí, de repente, no caso da Igreja de Deus, foi abrindo mão, foi parando de mascar fumo, de beber, foi se vestindo mais decentemente, foi tendo mais tempo dedicado a orar, mais jejuns durante a semana. Aí algumas irmãs começaram a enrolar a língua. Os irmãos sabem a história de Deus, sabe o que eles fizeram com as irmãs? Vocês sabem, não? Levaram para o dedo. Ô, irmão, tem umas irmãs que estão jejuando demais. Elas estão assim. Começa a orar e começa a ter tipo um derrame. Levaram para o dedo, irmão. Eles não estavam buscando. Aí foi preciso, aí então veio a revelação de Deus que disse: não, isso é o que aconteceu no dia de Pentecostes que está acontecendo. Então, irmãos, moral da história, quero resumir. A igreja pentecostal com o povo, deixa eu achar aqui, cadê eles aqui? Com o povo que fala em língua, não foi de pessoas buscando falar em língua. Tanto esse aqui como esse livro aqui, aqui, irmão, e vocês podiam ler, irmão, segunda obra da graça, a santificação, era lido, irmão, cadê? Vou ler, aqui, irmão, a doutrina da santificação, a doutrina da santificação, bom, mas isso não é uma doutrina, não conhecia, as igrejas não conheciam a tal da doutrina da santificação, não se falava nisso. Tornou-se grande força motriz, impulsionadora e modeladora do paradigma teológico pentecostal. Doutrina da santificação. Aí não demorou muito, para que a harmonia entre essas forças, a doutrina da santificação estava no centro da controvérsia. O problema não era falar em língua, era a doutrina da santificação. Seja santo. E ser santo significa que tem muita coisa deste mundo que o crente não participa, não usa. Né? Nesse aspecto, a grande questão passou a ser: a santificação fazia parte da justificação pela fé, ela separar. É o que a igreja de Deus diz, irmão, aqui, igreja de Deus, está dentro da igreja? Irmão, a santificação é subsequente à regeneração. São duas coisas diferentes. Senhor Jesus, aleluia, está vivendo em santificação? Não, irmão, eu vou para o céu assim mesmo. Vai, eu não sei se é para o céu da boca da onça, mas se vai. É aquela conversa, irmão, venha como está. Aí os famosos, os artistas, estão indo para as igrejas famosas, venha como está e fique do jeito que chegou. O que diz Pentecostal? Venha do jeito que está, mas mude. Não permaneça do jeito que chegou. Então, irmão, uma coisa é aceitar Jesus. E outra coisa é ser transformado pela santificação. Deixa eu mostrar aqui de novo, Então, irmão, vem aqui uma segunda obra da graça. Estou mostrando para vocês isso aqui para você entender. Olha, mapa do fogo, vem dizendo o seguinte, irmão. Eu vou resumir, se vocês quiserem ler o livro, eu tenho vontade de ler o livro todo.
Cada vez mais, irmãos, as igrejas pentecostais, igreja de Deus, igreja pentecostal, tem menos gente batizada com a Espírito Santo. Houve uma época, lá vai ele falar do passado do rascunho do mundo. Parou? Parou. A maioria da igreja pentecostal era batizada com a Espírito Santo. Por que mudou, irmão? Nós estamos buscando batismo com o Espírito Santo? É isso? Batismo com o Espírito Santo. Eu até, eu tenho problema com o pastor. Pastor, como é que faz para buscar batismo com o Espírito Santo? Eu tenho problema. Deixa eu só terminar. Eu tenho problema, irmão, com o meu batismo com o Espírito Santo. Irmão, como é que faz uma campanha para buscar batismo? Minha campanha foi o seguinte, eu conhecia batismo do Espírito Santo. Eu conhecia o Evangelho para ver a Igreja de Deus. A pastora que me evangelizou falava em língua, mas que nós todos juntos profetizávamos e tínhamos visão e me enxergava onde eu estava. Aí, irmão, eu fui para uma casa de recuperação dependente química, eu queria mesmo, dessa vez eu queria mesmo, eu tinha levado o maior surdo do mundo na cadeia lá em Cagudei vocês em Uberlândia. Eu quero ser crente dessa vez. E eu falei uma coisa, irmão, e o vício, a fissura. Eu quero parar. Irmãos, eu fiz 7 dias de jejum. Só jantar. 7 dias. De a minha ideia. Eu estava buscando limpeza. Aí um dia de noite, era os beliches, né? Não sei qual beliche que eu estava. Vou falar uma coisa que vocês vão entender, porque tem gente que está sendo batizado pensando, e a gente dormia homem, só de calor, todo mundo de sunga, para não falar com ela. Sunga. Todo mundo, normal. Homem, calorão, que é isso? Aí, irmão, de repente, eu estou lá, já contei um desenho, de repente eu vejo assim, eu falo, fogo, fogo, fogo! O céu abriu e desceu fogo mesmo, caiu na cama e eu vim pegando fogo na cama. Ai, não falava mais nada. Oh, meu Deus, só quando está pegando fogo. Eu estava falando em língua. Eu fiquei assustado. Fiquei falando não sei quantos dias sem parar em mim. Mas como é que fiquei? Doido, vai. Aí que eu fui entender. Eu vi aquele negócio da pastora que fala em língua. Irmão, eu nunca busquei, mas pastor me ensina a buscar. A não ser que eu te diga, experimenta 7 dias de jejum. É a única coisa que eu posso dizer, se é maneira, pastor, como é que eu faço? Você vai experimenta 7 dias de jejum, quem sabe resolve. É uma coisa que eu posso dizer, você não estava buscando. Aí, irmãos, a literatura da Assembleia de Deus, da Igreja de Deus, e para hoje, vem dizendo o seguinte, eu não sei como é que a igreja ajeita os seus eixos. Não há no movimento pentecostal, há o chamado movimento de santidade. Tanto que a Igreja de Deus chamou a Igreja da Santidade. Aí diz a nossa, o batismo com o Espírito Santo é subsequente à santificação. Então o que eu posso dizer, irmão? Ô, irmão, eu quero ser cheio de Espírito Santo, eu quero falar em língua, eu quero ter dom. Eu vou te dizer o seguinte, faz uma agenda de jejum 3 vezes por semana, 10 horas de oração por semana. É a única coisa que eu posso dizer é isso. Todos os casos foram jejum, oração, e cada vez encontrar esse tipo de conduta, de comportamento meu, não agrada a Deus. Senhor, me dá graça para eu parar com isso. Jejum para parar, para quebrar, costume, veja. Então, se alguém quiser me perguntar, mas eu vou passar aqui para o nosso irmão Léo. Léo, nós temos câmera de novo, não? Tem não, né? Hã? Não fala câmera não tem não, mas lá tem, não tem jeito de eu te mostrar. Fala aí no microfone para me gravar, já botei pertinho de você, para me gravar. Hoje eu acabei falando que eu não ia perguntar nada, mas não teve tempo. Não aguenta, né? Ô pastor, o senhor falou de uma questão aí que isso eu penso já há muito tempo também, a questão das igrejas, principalmente as pentecostais, cada vez menos você tem visto o mover, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E a Bíblia fala assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu acredito que possa ser por essa questão, né? Eu tenho um testemunho um pouco parecido com o senhor.
quando eu me converti, aconteceram algumas situações na minha vida e eu vou dizer assim, antes de me converter, um pouco antes de me converter, eu corrompia pastores da Assembleia de Deus. Tá vendo? Assembleia de Deus. Está vendo? E líderes. E eles aceitavam ser corrompido. Sim, Aceitavam. sim. Depois que eu me converti, eu fui para Metodista e foi um lugar assim, onde eu aprendi muito com uma pastora. Quando essa pastora faleceu, mandaram um pastor para lá, que quando esse cara chegou, eu falei, tem coisa errada. E a igreja se levantou contra. Eu saí da igreja. Contra você. E logo, contra mim. Contra você, você era contra logo em você. seguida, esse pastor começou a ter relação com várias mulheres casadas e mulheres de dentro da igreja e virou uma bagunça. Então eu acho que é justamente... Paulo não chama essa mulher de mulher, ele chama lá em Timóteo de mulherzinha. Mulherzinha. Para respeitar as mulheres. Tem a mulher e a mulherzinha. Na igreja tem mulher e tem mulherzinha. Então, eu acredito que um dos motivos de não haver mais isso é justamente a questão da santificação. O amor de quase todos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. É isso? Muito bem, irmãos. Muito bem. Bom, lá no livro de Apocalipse, profeticamente nós estamos vivendo a era de duas igrejas que estão na terra, Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia é a igreja tem força, que fala do Evangelho. E o nome Laodiceia, de Dicos é justiça, não é? Lá no grego, vira Diceia, diga é justiça. Lau é gente, lei do povo. Uma igreja que não segue lei de Deus. É uma igreja, mas que a igreja ali para criar a doutrina, inclusive contra a Bíblia, fora da Bíblia. Então eles seguem o que eles querem, o que nós queremos é isso. É uma igreja, vamos dizer, mundana. Aí, irmãos, dentro de cada igreja, deixa eu te falar, mas vamos aí, tem 7 igrejas no Apocalipse. São 7 situações diferentes. Aqui tem crente de 7 igrejas diferentes. Tem 7 igrejas aqui dentro. Tem crente que está passando pela luta contra perto do primeiro amor. Tem crente que está passando por perseguição. Tem crente que está renovando o dissade, que parece que está vivo, mas está morto. Tem a reforma. Está vivo, mas está morto. E tem, irmãos, os de Filadélfia, a igreja que permanece, e Laodiceia, aqui dentro. Os irmãos acham que é só nas outras igrejas que quando Jesus vier, vai ficar uma meia dúzia de crente que não vai subir. É só nas outras? Ou aqui, infelizmente? Pode ser? Mas aqui tem. Então, irmãos, a questão é o seguinte, terminar aqui, ó. Inclusive, Pentecoste significa experiência com sobrenatural. Tem gente que chega a tremer. Irmã, por favor, não foi o que eu tenho que gravar, Silêncio. Eu tenho que gravar, o fio vai lá. Eu pus o fio bem grande pensando em vocês. É porque eu tenho que gravar. Já que eu não vou te mostrar, pelo menos eu te ouço. A Igreja de Deus tem um costume de programações, eventos assim, de busca de poder. Busca de poder. Que dá os irmãos à frente para batismo do Espírito Ok, Santo. é certo. Não é errado, não. Não é errado. Não é errado, não. Então, mas aí é a questão, aqueles que não estão em processo de santificação. Aí, no caso, eles não são. Aí, veja bem, irmão. Aí o que acontece, irmão? Nós, eu vou colocar nós crentes pentecostais, irmão, apelo para vir na frente é parte da obra pentecostal. Termina o culto, chama os irmãos que quer receber cura, que quer reconciliar, que quer vem aqui na frente e põe a mão. Isso é culto pentecostal. Agora, eu vou orar por uma pessoa que quer para ela ser batizada pelo Espírito Santo, e a palavra santidade na vida dela não existe. Vai adiante dessa oração minha? Isso é que você está dizendo. Irmão, quem quer ser batizado pelo Espírito Santo, vem. Mas Deus pode pegar o sujeito que está afundado e batizar ele aqui. Pode. Deus pode. Porque Deus pode fazer tudo. Mas o bíblico, o processo, é que essa pessoa já está desejando e já está começando a entender que tem que mudar de costumes. Fala, discute com quem anda. Tem que
Santidade é isso também. Aí isso é chegar perto de Deus. É como dois ímãs, né? Você já viu? Tem um lado do ímã que não encosta de jeito nenhum. À medida que você se afasta do mundanismo, você se achega assim o contrário. À medida que você afasta de Deus, você vai para o mundo. Então, irmão, Pentecoste, vou resumir essa aula de hoje que eu não vou voltar mais nisso. Significa santidade, santificação. A santificação, como subsequência, virá o batismo do Espírito Santo. E no momento que for batizado com o Espírito Santo, vai falar em língua. Essa teologia aqui, fechei, pentecostal, da Assembleia, todos defendem o seguinte: são os legítimos originários pentecostais, e depois vieram as igrejas renovadas. Batista renovada, irmão, não tem Igreja de Deus renovada, porque ela já é Assembleia de Deus renovada, não tem. Irmão, como você não vê Igreja de Deus, Assembleia de Deus pentecostal, tem? Não tem. Escrito no nome? Não. Por que não tem? Irmão, Pentecoste não é igreja. Igreja é sistema de governo eclesiástico. Pentecoste pode ter em qualquer igreja, sem mudar o sistema. A igreja presbiteriana que recebe batismo do Espírito Santo não deixa de seguir o sistema presbiterial. A igreja batista que se torna renovada não deixa o sistema de administração congregacional. Esse negócio, inclusive, uma igreja pentecostal, já vi, meu Deus, aqui tem analfabetismo bíblico e teológico. Igreja não pode chamar pentecostal. Aí veja bem, irmão, então veja bem. Tá vendo aí? Tá, acabou. Era o que eu tinha que falar. Deu. Terminei esse assunto. Ficou? Tá, dá para entender? Então, irmão, pergunta: como é que se faz uma campanha para ser batizado com o Espírito Santo? Tem que fazer o quê? Jejum e oração. Não é? Fala em língua, irmão. Eu falo, irmão, a língua não produz o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, subsequente da santidade, é que produz a língua. Amém? Amém? Eu não tenho aqui para mostrar, não sei quando se a câmera, se eu arrebentei algum fio dela, acho que eu tenho que comprar outro. Neto já me deu uma referência de uma bem melhor que essa, eu vou comprar agora, viu, Neto? A câmerazinha, deixar essa loja de pé aqui. Oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, chegamos ao final dessa escola bíblica. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu, nos deu um domingo abençoado, e que possamos à noite estar aqui para te adorar, cultuar e ganhar almas para o teu reino. Em nome de Jesus.